Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo o nosso OKCast. Estamos de novo com a professora Cida. Nós tratamos na nossa última conversa o tema do autismo, né? A gente fez um apanhado e hoje a gente vai ser mais específico no caso de como que um pai ou uma mãe, né, pode identificar que talvez o filho dele seja um autista, né? Um filho, uma filha. Quais são as características também de um filho que possa ter um TDAH, né? E vamos tratar de outros assuntos que com certeza vai ser de grande importância para todos vocês. Por favor, gente, a gente pede, aperta o like para que esse vídeo vá para um número de pessoas, que muitas pessoas possam estar assistindo esse vídeo e também possam aprender um pouco, né? E que possa, nesse caso, auxiliar o seu filho, que possa ser um autista, possa ter um TDAH. Então a gente pede para você, se inscreva no canal, é de graça, aperte o sininho, compartilhe, comente e dê um like para a gente, tá bom? Professora Cida, mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente, tá? Então, vamos supor que eu tenho um filho, né? Meu filho, 2, 3, 4 anos de idade, e eu começo a perceber, mas não sei, né, identificar quais são as características de uma criança que possa ser um autista, né? O que um pai ou uma mãe que esteja assistindo agora está olhando o seu filho e diga: poxa, meu filho, enfim, eu tenho que fazer que tipo de procedimento? Eu tenho que levar ele para onde? Pronto. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Quem estiver assistindo. Fico feliz de estar aqui de novo. E assim, eu só sou o quê? Na verdade, uma mãe de um autista de 21 anos. De lá para cá, eu tento me informar todos os dias, todos os momentos, porque a todo momento tem novidade, tem mais estudo, tem medicamento, tem técnicas. Mas assim, o que eu tento passar dentro aqui do espaço multifuncional para as mães é a questão da observação. Então, assim, a mãe atípica, ela é e tem que ser observadora. Então, assim, a gente tem coisas extremas às vezes. Você tem um menino que é super calado e você tem um menino que é expansivo. Pode ser autista? Pode. Aí o pessoal chega assim, mas não tem cara. Fulano não tem cara, não parece. Autismo não tem cara. Ele tem a condição do cérebro, certo? Que é uma questão no neurodesenvolvimento que faz com que ele tenha uma dificuldade diante de algumas coisas. Então, assim, rigidez cognitiva, às vezes é aquele menino metódico que não quer mudar de rotina de uma hora para outra. Você tem que ter, assim, todo um cuidado, é uma rigidez dele. Alguns têm a questão da seletividade, né, tudo que come, não gosta de determinados forma de calor ou frio. São meninos que às vezes têm dificuldade em sentir dor. Eles sentem uma dor, assim, uma resposta um pouco depois, ele se machuca e só depois ele sente, tem essa rigidez também. Tem a questão sensorial, né? Alguns barulhos são insuportáveis para eles. A questão, o pessoal confunde muito quando fala a comunicação. O menino não quer dizer que todo autista não fale, pelo contrário, o autista fala. Ele vai ter dificuldade de fala se estiver com alguma outra comorbidade que pode atingir a fala. Então, assim, no caso do meu, ele é não verbal pela questão de que ele teve hipotonia, né? Então, que é uma fraqueza muscular, e isso também interferiu na fala dele. Hoje ele já esboça algumas palavras, ele tem um atraso no desenvolvimento, né, cognitivo, mas não quer dizer que o menino não fala. Ele fala, tem uma porcentagem que tem um grau de inteligência muito boa, tanto é que a gente tem pessoas hoje formadas, né, são médicos, são engenheiros, são autistas. Então, para a gente não subestimar, achar que o autista não faz nada na vida, ele é incapaz, ele não é incapaz.
E até mesmo esses que são mais severos, às vezes têm habilidades que podem ser assim bem estimuladas e que eles se desenvolvem bem. Tem autista muito, assim, com nível muito alto em matemática. É uma habilidade muito boa para computador, né? Para música. Então, assim, a gente tem que ser, na verdade, observador. Hoje, com 7 meses, já consegue identificar se a criança tem a tendência a ser autista. O olhar, se a criança não encara os pais, se a forma que ele chora, porque ele chora, né? E isso são os primeiros sintomas, mas que realmente fecha um quadro a partir de código, né, que é o CID, no caso do autista 84.0, e aí tem uma variação de comorbidade, que é a da fala, a questão do TOD, que é um transtorno opositor desafiador, tem o TDAH, que pode vir dentro do autista, né, às vezes, e sem contar, então, quem faz esse fechar diagnóstico é um neuro ou psiquiatra. Então, geralmente um neuro ele consegue fechar a partir dessas características, que ele tem códigos que ele vai ligando um código ao outro, se bate esses códigos, ele determina que na verdade hoje não se coloca como autismo, mas TEA, transtorno do espectro autista. Por quê? Porque são essas vários espectros que formam, né, a personalidade ali do menino ou da menina, que muitas vezes da menina é tardio, porque como a gente tem aquela ideia de menino, né, sempre curioso, buliçoso, o molequinho, né, que sobe aqui, desce e tal, é mais fácil você ver as dificuldades dele. Quando é uma menina, não, muitas vezes ela só se revela, às vezes ela está no cantinho dela, brincando, e você pensa que ela está lá viajando na brincadeirinha de casinha, e ela, na verdade, ela está presa no mundo dela ali. Então, hoje, a gente tem os extremos, mas que deve ser, porque você tem um menino que não come nada, que é seletivo, mas tem um compulsivo que come tudo, porque ele não tem um limite de estar satisfeito com a alimentação, e aí ele come por ansiedade. Então, hoje existe medicamentos de 3 linhas, né, de medicamento. A nível 1 de medicamento é passado apenas para dar uma concentração. Não vai curar autista, porque autista não se cura, não é doença, né, é uma condição que vai dar a oportunidade daquela criança dormir bem, que alguns não dormem, tem um terror noturno, ele acorda gritando, a questão da fala ser estimulada, a questão da seletividade. Então, nós temos os medicamentos passados por neuro ou psiquiatra, porque às vezes o menino é autista, mas aí ele tem um outro probleminha aí, no caso neuro, que aí o psiquiatra que vai ver como, às vezes o menino pode ter, não sei que agora não, daqui a pouco eu lembro, esquizofrenia, né? Que até 12 anos há estudos que não, mas já tem médicos já observando uma esquizofrenia infantil. Então aí não é o autismo em si. O autismo é só a condição cerebral. A partir daí, as conexões que esse menino vai ter de resposta é que vai determinar se vai ser o chamado leve, moderado, severo, que também já caiu por terra, essa classificação. Porque o leve ele sofre, porque aparentemente ele é normal, e as pessoas começam a qualificar até a mãe, achando que a mãe que está procurando colocar doença no filho, que ele é normal, que ele se comporta. Só que um leve, ele pode ter uma crise que ele quer ver tudo. Ele pode ter uma crise que totalmente desregule ele. E um severo, às vezes, ele está lá no mundo dele e ele vai permanecer no mundo dele sem ser... Porque as pessoas têm a ideia de que todo severo é agressivo. Não é. Muito pelo contrário, tem severos amorosos, né? Mas tudo depende de como é tratado a questão das terapias. Aí eu volto, ali eu falei do neuro, o papel do neuro, e do psicólogo.
Geralmente o psicólogo também ele tem esse poder, né, de conseguir avaliar melhor a criança e determinar se ela tem a condição do TEA ou não, ou apenas tem um TDAH, ou apenas tem um TOD, ou pode ter tudo isso dentro do TEA. Como também eu vejo hoje, que é o que mais se fala, a questão das telas, né? Hoje a mãe, para conseguir fazer alguma coisa, o que é que ela faz? Ela joga o celular na mão da criança, e aí a gente sabe que tem a tela, todos os poderes, né? Ela envolve a gente. Imagina você vendo aqueles videozinhos um atrás do outro. Imagine a criança, fora a luminosidade, os raios, né? Tudo que envolve um celular e que o cérebro da criança não está formado. E realmente começa a trazer grandes transtornos. Tanto é que está se proibindo a partir do próximo ano, né? As crianças não vão poder, nem adolescentes, levar para a escola, que é uma forma de assim, está se contornando o que foi obrigado há alguns anos atrás a ter, porque as crianças foram muito para a tela por conta da pandemia. Tinha que estudar em casa e tinha que ter o celular. Hoje chegou ao extremo, por quê? Porque muita coisa vem acontecendo a partir do celular, né? A questão da pedofilia, a questão do envolvimento de brincadeiras de mau gosto, né? De matar uma criança porque segue uma influência, entre outras coisas. Então, assim, tudo que se dá muita liberdade e não sabe aproveitar, ela volta para a repressão. Então, assim, hoje se pede muito para não utilizar tanta tela. Outra coisa que eu observo é que com a pandemia, as mães têm que ser observadoras. Nem tudo é TEA, nem tudo é TDAH. Às vezes o menino, ele não pôde engatear, não pôde sair, não pôde ir ao parquinho, o aniversário do amiguinho ou da própria família, porque na pandemia a gente ficou isolado. Então são meninos que não têm interação social. Ficaram muito fechados nos seus quartos, na sua casa, e que a gente tem que avaliar isso. Realmente é TEA ou é um chamado, eu falo, filho da pandemia? Porque a gente tem que observar isso, certo? E observar realmente assim, eu hoje vejo com as mães daqui do espaço multifuncional a questão da rede, ou seja, onde é que o menino está sendo educado? Às vezes o autismo dele é leve, tranquilo, mas ele passa a tomar medicamento diante de uma rede que tem em volta dele. Alcoolismo de pais, separação de pais, mães que às vezes negligenciam a educação deles, na escola que não compreende, faz o bullying, humilha, taxa, né? O menino burro, é um menino que não quer estudar, às vezes ele quer estudar e não está conseguindo aprender. Os meninos aqui estão lançando um livro agora em fevereiro, né? A gente já está articulando isso. E um menino colocou assim, eu perguntei assim, o que é que você pensa para o seu futuro? Ele fez, eu quero ver se eu consigo ficar quieto para agradar as pessoas e não brigarem comigo. Então você vê a que ponto chega a opinião de uma criança que se vê o tempo todo, alguns batem, né? Um castigo infundado. Não é fácil para as mães, não. Tanto é que aqui também no espaço eu tenho uma terapeuta constelar, né, Bárbara, que ela tenta trabalhar a família, porque a partir da desconstrução de alguns erros que a gente traz do passado, a gente consegue educar melhor os meninos. Então é uma forma, porque as mães precisam, elas pedem socorro o tempo todo. É uma crise. O meu tem 21 anos e já passou várias fases. E nesse último ano não foi fácil, de ter crises, de ficar até um pouco mais agressivo. E às vezes você vai observar o medicamento que não se adaptou para ele, a gente precisa observar, voltar ao neuro e mostrar. Como também a gente não pode chegar ao neuro e dizer, ele não come nada, ele é super traquino, ele se joga no chão. Às vezes é só a ideia de um menino mais traquino,
não quer dizer que você tenha. E aí, quando o neuro às vezes pega essa opinião da mãe, ele vai ter que fazer o quê? Passar um medicamento para estimular o alimento, passar um medicamento para ele se concentrar melhor, e às vezes ele nem precisa desse medicamento, ele precisa de limites, que eu acho que esse é o ponto, limite. Tem mãe que quando descobre que tem o autismo, ela passa essa ideia para um menino, né, 5 anos, 6 e tal, e ele passa a usar isso. Uma mãe me revelou hoje isso, que o menino jogou uma pedra no outro e disse, eu sou autista. Então, assim, é negligenciando o TEA. A gente não pode achar que todo comportamento do menino é por conta do autismo. E eu também não posso sair quebrando, batendo no mundo, porque tem que entender que meu filho é autista. A gente tem que entender que ele tem momentos. Para isso foi liberado, né, esse ano a questão da correntinha, do girassol ou do autismo. É uma forma de identificação e que tem mais que tem vergonha, né, de usar. Mas vai ficar olhando, sim, é melhor olhar e entender que seu filho está se desregulando em determinado momento, porque ele sentiu um cheiro, porque ele quer algo, isso é a chamada rigidez, né, cognitiva, ele quer aquilo e acha que tem que ser aquilo. E aí ele vai se jogar no chão, vai fazer uma malcriação. E nem sempre tipo a malcriação. Às vezes o pai dar limite e tudo, mas naquele momento ele está desregulado. E isso eu acho muito comum hoje. Não é só em criança não, tem muito adulto que se desregula de uma hora para outra. E quando você vai olhar lá, né, se autoavaliar, de repente você também é TEA, só que naquela época não tinha estudo. Aí eu vejo muito pessoal dizer assim, é modismo. Não é modismo, não. Eu acredito que hoje tenha mais estudos, a gente tem neuro mais próximo da gente tem a terapia mais próxima. E também gostaria de ressaltar aqui algo que tem, meu menino é nível 1, 2, 3. A partir agora de janeiro também cai por terra esses níveis. Porque o que se tenta mostrar é que o menino que tem a TEA, ele pode regredir ou avançar de acordo com a rede, que é escola, família e terapias. O medicamento, ele é só um complemento, gente. Porque as pessoas acham que vai dar o remédio ali e o menino vai ficar estático. Não. O remédio é para dar uma concentração, para ele absorver a escola, né, o que está sendo ensinado. É para ele entender o momento que pode ou não as coisas dentro de casa ou na rua. Então, não é fácil? Não é fácil. É o que eu falo para as mães aqui. Algumas ficam exaustas, geralmente são mães solo, a maioria. E quando às vezes tem até o pai próximo, eles não admitem, eles não aceitam, acham que é malcriação, acham que não é por aí, entendeu? E na verdade eles precisariam até acompanhar a gente um pouquinho mais ao neuro, ao terapeuta. Eu tenho meninas aqui que às vezes, porque está mocinha, né, 12, 13 anos, que a mãe não acompanha nunca. A gente precisa estar chamando a mãe para vir aqui, para passar. Então, professora, a gente tem que entender que é complexo. Muito, muito complexo. Porque envolve família, sociedade, né? Porque a sociedade em si, quando a gente fala em sociedade, por exemplo, o colégio, né? Onde são várias pessoas, crianças, né, que não são autistas, crianças que, enfim, hoje o bullying está aí. Muito, machuca. E demais, e às vezes o que acontece? Essa criança que tem ou TDAH também, né? Ou autismo, ou outras síndromes, ou qualquer que outra. não estão quantificadas. E aí as crianças vão mexer mesmo porque fazem isso. A gente que, enfim, não tem esse problema, não é um problema, mas não tem essa condição,
a gente sofre. Imagine. E aí o que acontece? Essa situação é levada para dentro de casa, os pais não sabem nem direito como agir, essa questão piora ainda mais. Quando a senhora acabou de informar que crianças que vão, de repente, estar andando, saindo, faz uma situação na rua, todo mundo fala, todo mundo olha. Hoje, mais do que nunca, as pessoas, em vez de ajudar, estão pegando o celular para gravar e botando em rede social, né? E isso, se chegar até a pessoa, a criança, no caso, ou que seja adolescente ou adulto, isso vai interferir na mente da criança também, interfere. Então é muito complexo, é um assunto muito delicado. Para mais, e creio eu que seja mais delicado ainda para pessoas que não têm condições financeiras. Com certeza. E aí foi até bom você colocar esse ponto, né? Que tem um projeto de lei aí. Sim. Protelou um pouquinho porque as mães autistas no Brasil todo estão fazendo a zoada, porque é mexer com o chamado BPC, que é uma aposentadoria continuada para meninos que já são negados. Tipo, na lei fala de autista, não fala lá se é leve, se é moderado, se é severo, mas algumas perícias entendem que não deve dar o BPC ou o apoio do IPVA a um autista leve. A gente tem que entender que o autista leve ele também tem as dificuldades e que muitas vezes, para não se tornar severo, ele precisa de tratamento. E não é toda cidade que tem a fono, psicólogo, não é toda cidade, entendeu? Às vezes a gente tem que ir para outras cidades. Sim. As terapias são caras. Eu digo a vocês porque eu cobro um valor mínimo aqui. Tenho profissionais, hoje eu trabalho com 9 profissionais. Eu tenho umas 3 pedagogas, cada uma trabalha no ramo. Tenho um psicopedagoga, tenho uma fono, tenho psicóloga, né? E digo a vocês, o meu filho teve a necessidade, diante de alguns comportamentos que não era mais medicação, a neuro deixou bem claro isso, teria que fazer uma terapia ocupacional de comportamento sensorial. Então é uma coisa bem já mais específica. E eu fui buscar em feira. E que um pacote é quase R$800, 4 sessões. E eu estou tendo que fazer. E ainda tenho que pagar meu deslocamento até feira. Então assim, eu posso? Não. Eu estou me virando. Porque meu filho, devido à minha profissão de professora, não teve nunca direito ao BPC. Aí eu fico imaginando a mãe que tem o BPC e que não tem um filho só, né? Ou que o filho precise. Tem filhos que são seletivos que precisam de uma lata de leite de R$200. Tem medicamento que aqui a prefeitura dá o Espiridona, que é o mais conhecido, mas tem outros que são em torno de R$300 ou mais, que é o Aripiprazol, entre outros. E às vezes o menino não toma ele toma 3, 4 tipos de medicamento. Aí se o menino é para se desenvolver, você tem que dar um esporte. Aí você vai pagar uma natação, R$100 e poucos, você vai pagar um karatê, mais dinheiro, você vai pagar. Então assim, a gente se vê aquado para desenvolver o menino, né? E aí tá essa lei que eu peço a vocês se informem, assinam, tá tendo no Instagram assinaturas virtuais, exatamente para que passe o pente fino, né? Em quem realmente não precisa do BPC, mas não tirar de alguém que tem essa condição e que não só é a criança, não vai se conter gastos federais ou estaduais ou até mesmo municipais, tirando dinheiro de uma mãe que ela não consegue nem trabalhar, porque alguns casos são tão severos que ela não consegue nem vir a uma reunião aqui sem a criança. Então, a gente tem que pensar que tem casos e casos. Então, vamos investigar, vamos fiscalizar, né? Não é simplesmente tirar, como eu já vi tirar aqui de meninos. Tem um menino paraplégico aqui na cidade, e foi retirar o BPC dele quando a mãe também precisava ter o BPC porque já teve câncer. E aí ela teve que entrar com uma ação para provar que
que o filho dela necessitava do BPC também. Quer dizer, a gente tem que ir para uma justiça, o menino que ia até a colher, ela é que dá o alimento na boca. Então a gente tem que pensar isso. Agora, lógico que a gente tem que rever, ver a pandemia, né? Aumentou o Bolsa Família e tal, que era em torno de 400, foi para 600, quando na verdade o presidente na época queria até 200. Aí veio a própria pressão de deputados e senadores, porque era uma pandemia, e continuou, né? O outro presidente resolveu assumir isso, e sonera. A gente tinha uma população muito na miséria, saiu da parte da miséria para a pobreza, então isso aumenta os custos. Mas eu não acho que é tirando de alguém que precisa. É leve, tá, deixa o BPC com ele, quando crescer, tira. Se ele permanecer em terapias, se ele permanecer tomando o medicamento certinho, ele vai evoluir. Se ele vai evoluir, ele vai conseguir ter um trabalho, ele vai conseguir produzir, casar, ter filhos, mas deixa o futuro dos eles. Avalia e a cada 2 anos faz uma nova perícia, entendeu? O que a gente não pode é estar tirando aleatoriamente de pessoas que vão votar. Aí vai perder terapias, perde o dinheiro, se alimenta mal, regride a família. Então a gente vai ter grandes problemas aí na frente. Então são coisas que a gente precisa primeiro se informar para não estar falando tanta bobagem, né? Tem que tirar de todo mundo. Não, eu vejo todas as pessoas aí, um escândalo atrás do outro com milhões. Então é o menino autista que está onerando o Brasil? De jeito nenhum. Então a gente tem que ver e que as pessoas têm que saber quem é que está votando nisso aí. Tá na internet, ao invés de puxa lá, quem está fazendo isso aí, quem é o deputado, quem é o senador. Então a gente precisa ir em busca deles, porque são eles que fazem as leis. Professora, me diga uma coisa, depois que a mãe, né, tem lá o pai, a família em si, tem um laudo, né, médico dizendo sim, o seu filho é autista. Tá. E quais são os documentos, quais são os passos que essa mãe pode fazer já para poder dar entrada no direito a receber o BPC? E até o CRAS da cidade, né, a questão Secretaria Social, buscar o número do NIS junto ao Bolsa Família. Geralmente a mãe já tem esse Bolsa Família, toda a documentação. O laudo agora é eterno. Se o neuro colocou hoje, porque autista, ele evolui, mas não vai deixar de ser autista. Então é um único. Não tem esse negócio de estar trocando de 3 em 3 meses, de ano em ano, e buscar de novo, não. A criança volta ao neuro, por quê? Porque é passado às vezes um medicamento e você tem que estar acompanhando. Até porque, outra coisa também que as mães têm que se atentar a isso. Se passa X gotas, é X gotas. Porque tem mãe que dá quantas gotas quer, a hora que ela quer, passar dias sem dar. Então o menino passa dias sem tomar o medicamento, quando ele vai tomar de novo, surta. Tenho que dar um jeito, é por isso que o BPC é necessário, né? Porque o BPC é para ele em si. Lógico que se eu tenho 2 filhos, eu não estou desempregada, eu vou ter que manter os 2 com esse BPC. Mas assim, tem que dar um privilégio ao menino. Aí vem a questão de toda a documentação sua e dele levar até o CRAS, que hoje faz a carteirinha, que te dá, né, o crachá, o passe livre, porque às vezes você precisa ir para outras cidades fazer tratamento, nem você nem ele paga. Tem pais que têm uma condição de buscar um carro, porque precisa deslocar com aquela criança, ele tem a diminuição no IPVA. Tem a questão de cinema, que é uma diversão, né? É outros tipos de diversão. O autista não paga e a mãe paga meia. Então a gente tem assim alguns privilégios, né? Benefícios, né? Eu vou dizer direitos adquiridos, né? Com luta, sim. Né? Porque nada foi fácil. Algumas mães vêm lutando até hoje e a cada momento. Então hoje aqui no município eu vi que o CRAS,
junto com o social, já colocou em todas as casas comerciais atendimento prioritário, porque às vezes você não sabe o que é uma crise quando esse menino se desregula. Então, por que não aliviar, deixar ele passar ali na fila com a mãe, para ir embora logo para casa? A mãe não está usando ele, né? Porque às vezes ela não tem quem deixar em casa, então ela tem que levar na rua. E aí, se você prioriza deixar passar, ele não vai desregular ali, porque é um cheiro, um barulho, qualquer coisa pode desregular. Entendeu? Então, assim, prioriza, ele vai embora, tá lá, filhinha. Eu acho que isso não mata ninguém, né? São direitos que estão sendo adquiridos pelas mães, né? E por eles também. A sociedade, o povo brasileiro em si, é mal educado? Muito em relação Muito. Eu vou ser sincera com você, eu acho que muita gente só está mudando por quê? Porque está tendo um filho autista, um neto, tem alguém na família e está começando a acordar. Porque enquanto é um problema só daquele segmento, e é o que eu digo sempre, nós mães não queremos a pena de ninguém. A gente só quer ter o nosso direito de poder circular com nossos filhos, de poder ter os direitos dele, né, conservados. E a gente não quer, a gente não está aqui para, não, coitadinha. Não somos coitadas. Somos atingidas muito. Porque sofre com a mãe chegar num lugar, ver todos os meninos brincando e o seu ser esquivado. Sim. Dói pra gente saber que vai ter apresentação teatral na escola, todos vão, o seu não vai porque é autista. E de repente ele tem que ir do jeitinho dele, ou criar uma apresentação que seja para ele. Tem que se ter uma inclusão, né? Aí, mas o bullying a gente não pode conter. Pode. Pega a turma toda no início das aulas, claro, e trabalha para aceitar o coleguinha como amigo. Porque ele vai se sentir muito mais acolhido. E eles são carinhosos. Quando aqui os meninos chegam, eu não tenho dificuldade. As mães vão estar aí, podem dar opinião. Não tem dificuldade de entrar aqui com os meus profissionais. São profissionais que carregam os filhos, vêm para aqui, brincam. Quando eu vejo, está no tapete, ali sentadinhos, sem muita resistência. Então a gente vê que quando você trata bem, eles gostam, eles chamam a escola azul, eles chegam, aí um até fala assim, evoluir, ou está em outro espaço, porque a gente está no espaço emprestado. Agradeço aqui, vou até falar. É uma luta, tá, gente? Não é fácil, não. Não é fácil. O espaço teve problema, né? Lá, o telhado é antigo. E aí a esposa do Dr. Frederico me cedeu, onde era a clínica dele, para eu ficar este mês, para providenciar. Se você me perguntar que é 2025 do projeto, não sei. Não sei. Pelo amor de Deus. Tá. Estou pedindo aí ao poder público apoio, porque eu não tenho como consertar um telhado daquele jeito. Se não for o meu projeto, que o poder público monte outro. Eu não sou contra de forma alguma. Eu plantei a semente de um projeto. Cobro esse valor, que é uma taxa, porque eu repasso para as meninas. Eu em nenhum momento tenho fins lucrativos aqui. Eu peguei, estaria na sala de aula, me emprestaram para eu estar aqui, para eu tocar esse projeto, para que existisse essa semente na cidade, porque não tinha, né? Hoje passam aqui 40, 50 meninos durante o ano todo, alguns desistem, outros mudam de cidade, mas já teve esse apoio, então já evoluiu um pouco, e são opiniões das próprias mães, né? Que alguns chegaram aqui sem falar, já despertou a fala, porque às vezes o menino está sem falar ali com 2, 3 anos, mas quando você vê no canal certo de despertar, claro. E a gente precisa desse apoio também na mãe, que é isso eu reclamo muito com elas. Não é meia hora, 40 minutos que vai consertar o menino, né? Só. Deu rapidinho. Ok, ligou aqui. Não é meia hora que vai determinar a melhora do menino. É você pegar o que aprendeu aqui, levar para casa e a casa resolver. A escola
Nós temos aqui na cidade essa questão de que outras cidades não têm, agradeço, mas precisa ser revisto também, que é o auxiliar, né? A gente chama cuidador do deficiente. Ele precisa ser renovado, ele precisa ser trabalhado, porque uma palavra dele ao deficiente pode ser pior do que aquele momento que ele está ali cuidando. Então é importante, né, que todo mundo saiba que o Brasil é gigante, né? Existem cidades maiores, existem cidades pequenas, cidades do interior que realmente não tem estrutura, né? E é difícil, e aí tem que se ter um cuidado, né? Vamos dizer assim, uma reeducação, a verdade é reeducação, carinho e amor. Se a gente não tiver essas coisas, não vai ter interesse. Porque assim, às vezes, de repente, o prefeito ou quem esteja lá, não, tá, reconhece que precisa, mas não vou fazer nada. Não são várias interessa. famílias, viu? E eu digo a você, porque assim, o menino que não é trabalhado, seja com a parte de medicamento, ou do carinho, ou das terapias, ele fica de uma forma severa, atrapalha às vezes uma relação. Tem pais que não estão preparados, separam, e aí começam todos os problemas sociais. Então a gente precisa rever os 3 eixos, né? A questão dele enquanto habitante daquele município, com saúde, esses serviços sociais de orientação, né, para as mães e as terapias. A questão da escola e a questão da família. Eu acho que quando você abraça o menino com esses 3 lados aí, ele só avança, só avança. Esse menino mesmo, né? Quem acabou de entrar aqui. Ah, é o meu filho, né? É o meu recepcionista, então ele veio mostrar que alguém estava ligando para mim. Viu? Ele limpa, ele me ajuda, ele passa o álcool na mão das pessoas. Né? É verdade. Ele tem esse cuidado. Não vou dizer que é totalmente fácil o dia todo, porque ele está com 21 anos, aí você imagina, 21 anos, um rapaz dito normal tá onde? Namorando, dirigindo, até bebendo por aí, né? O meu não, é aquele que está sempre ao meu lado, que tem que sair, eu não deixo ele sair só de jeito nenhum, porque existe a maldade na sociedade, né? Apesar de que ele é adorado nessa rua, porque todos os comerciantes onde ele vai tem um carinho com ele e ele com as pessoas. Então, assim, sempre tento educar, criar uma rotina, eu falo sempre, cria uma rotina no seu filho. Acordou, saber que tem que escovar o dente, que tem que tomar um banho, almoçar naquele horário, e ele saber que cada vez que ele faz aquilo, você elogiar, para que ele entenda que é importante aquela rotina para ele. E ele segue. Então, se não é melhor do que eu ensinar uma rotina toda errada? Hoje não escovou o dente, porque hoje ele está de férias, não vai puxar o cabelo, porque não! Acordou, tomou banho, escovou o dente, tomou café, o que for, entendeu? Ele cria. Então, você não é eterno. Com certeza. É o que eu mais digo às mães. Com certeza. Querida, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Gente, eu gostaria de dizer também que talvez o áudio tenha saído até um pouco mais baixo, né, da que a entrevista que a gente fez. Nosso microfone, infelizmente, hoje deu um pequeno PT. Mas eu espero que vocês tenham escutado, né, ouvido de certa forma bem. E mais uma vez a gente pede somente que, por favor, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilha, dê o like. A gente fica aqui pedindo, porque é um assunto extremamente importante, tá? Se você não tem um filho autista, com certeza você já viu uma criança aí autista, de repente você nem sabe que ela é, né? E a gente só pede uma coisa. Ou às vezes está até casado com um autista, não Pois sabe? ou tem TDAH também, né? Enfim, e a gente somente pede, por favor, mais amor, mais carinho, mais compreensão, mais educação, mais respeito, né? Mais valorização de pessoas a pessoas, né? Basta utilizar isso aqui para mais informações. E eu quero agradecer a Adele por todo apoio, porque é uma abertura que dá o espaço multifuncional para a gente estar passando isso. Claro. E eu quero realmente, a todas as mães daqui e todas que estiverem me ouvindo, realmente compartilhe, porque quanto mais
a gente faz zoada, né, de forma Claro. correta, mas a gente alcança mais direitos. Então a gente tem que dar apoio a quem está nos dando apoio, porque ele abriu esse momento para a gente, né, para falar um pouco sobre o autismo. Eu E espero, vocês né, de outras cidades, né, de outros locais do Brasil, não tem uma casa, por favor, que isso aqui seja um incentivo, né? planta essa semente. Vamos correr atrás, vamos colocar também como que a gente consegue, quem a gente pode recorrer, qual vereador, qual prefeito. Vamos lutar, lutem, não desistam. A verdade é, não desistam, nunca. Com certeza que não. Obrigado, viu, querida? Obrigada também. Mais uma vez.